Uma voz celestial rompeu o silêncio do meu coração. Ele disse: deixe sua terra natal e o lar de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Essa voz não era audível para os ouvidos, mas era mais clara e poderosa que o estrondo de qualquer tempestade. Essa voz proclamou: eu farei de você uma grande nação, abençoarei aqueles que o abençoarem e condenarei quem o amaldiçoar. E através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Essas foram as palavras do Senhor que marcaram o início da minha jornada. Eu sou Abraão, nascido como Abrão-Enur dos caldeus, uma próspera cidade da Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates irrigam a terra. Meu pai Taré era um homem respeitável, mas nossas vidas eram comuns, marcadas pelas estações e pelos rituais de uma sociedade politeísta. O chamado divino foi ao mesmo tempo um despertar e um rompimento. Farei de você uma nação poderosa. Eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis 12. Como alguém como eu, um simples mortal entre muitos, poderia ser o escolhido para tal destino? A promessa era tão impressionante quanto o céu noturno sob o qual eu estava. E aqui estou, aos 75 anos, onde minha incrível história começa. Quando decidi superar o medo e iniciar a jornada, eu não poderia imaginar que alcançaria a idade de 178 anos ou que teria uma grande descendência. Aqui começa minha história, com o coração repleto de esperança e fé incipiente. Obedeci ao Senhor e parti com minha esposa Sarai, Ló, meu sobrinho, e todos os nossos bens e as pessoas que reunimos, dirigindo-nos à terra de Canaã. Foi uma jornada repleta de esperança, guiada pela promessa divina. Seguimos para o noroeste, atravessando Harã, até finalmente chegarmos a Canaã, uma terra de colinas e vales férteis. Era uma região diversificada, habitada por povos cananeus em cidades-estado fortificadas, cada uma sob seu próprio rei. A vida em Canaã era diferente de Ur, onde campos e vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, e o aroma dos olivais e figueiras perfumava o ar. Embora a terra que se estendia diante de nós fosse rica e promissora, era ocupada por outras cidades e culturas. Viajei pela terra até o lugar sagrado de Siquém, sob o carvalho de Moré. Naquela época, os cananeus eram os proprietários dessas terras. Foi ali que o Senhor se manifestou novamente, fazendo-me uma promessa. Então, me estabeleci na região montanhosa, a leste de Betel, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste, onde levantei meu acampamento. Também construí um altar ao Senhor e invoquei seu nome, marcando cada lugar da minha estadia com atos de fé e devoção. Apesar das provas de nossa fé, não demorou muito para que a terra nupcial, que acolheu meus passos sob a bênção de uma promessa divina, logo se tornasse árida sob o peso de uma severa fome. Por que você nos trouxe a este lugar? Perguntei, olhando para o céu à procura de respostas. A decisão de me dirigir ao Egito, a terra do Nilo e seus celeiros abundantes, foi tomada com relutância, ciente de que testaria a promessa do Todo-Poderoso de cuidar de minha família e de não temer. Não tenha medo, Abraão, ecoou a promessa. Eu sou seu protetor, sua recompensa será imensa. Gênesis 15. Mesmo assim, ciente da beleza de Sarai e temendo por minha vida, elaborei um plano. Ovelhas, vacas, burros, empregadas, burros e camelos marcaram minha estadia no Egito, que foi marcada pela dissonância entre a opulência dos palácios e a servidão de muitos de seus habitantes. No entanto, o Senhor infligiu grandes calamidades ao faraó e seu povo por causa de Sarai. O faraó, percebendo a verdade, me confrontou. O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse que ela era sua irmã, permitindo que a levassem como esposa? Aqui está sua esposa. Leve-a e vá embora. Ele ordenou que seus homens nos escoltassem junto com Sarai e toda a nossa propriedade.
Ao sermos expulsos do Egito, não apenas retornamos a Canaã com mais do que havíamos trazido, mas também com uma compreensão mais profunda da natureza do nosso Deus, um protetor, um provedor, um guia infalível em tempos de incerteza. Do Egito, subi para o Neguebe, junto com minha esposa e todos os nossos bens, e Ló veio conosco. Pela bênção de Deus, acumulei grande riqueza em gado, prata e ouro. Continuamos nossa jornada em direção ao norte, voltando para Betel, ao lugar do nosso primeiro acampamento entre Betel e Ai, onde eu já havia construído um altar ao Senhor, invocando novamente o seu nome. Ló, que me acompanhava, também possuía ovelhas, vacas e nossas tendas. Os bens cresceram tanto que o espaço tornou-se insuficiente para nós e nossos rebanhos, levando a conflitos entre meus pastores e os de Ló. Naquela época, o território era habitado pelos cananeus e pelos perizitas, o que complicou ainda mais a situação. Para evitar disputas e preservar a paz, propus a Ló uma solução. Não deve haver conflitos entre nós, nem entre nossos pastores, porque somos uma família. Olhe para toda a terra que está diante de você. Se você decidir ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você preferir ir para a direita, eu irei para a esquerda. Ló observou o Vale do Jordão, que era uma terra fértil, semelhante ao Jardim do Senhor ou ao Egito, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele optou por si mesmo toda a região inferior do Jordão e partiu em direção ao leste, nos separando fisicamente. Eu permaneci em Canaã, enquanto Ló se estabeleceu próximo a Sodoma, cujos moradores eram conhecidos por sua maldade e pecado contra o Senhor. Após Ló e eu seguirmos caminhos diferentes, o Senhor falou comigo novamente, reafirmando sua promessa. Levante os olhos e veja de onde você está, ao norte, sul, leste e oeste, porque toda a terra que você vê, eu a darei a você e aos seus descendentes para sempre. Farei seus descendentes tão numerosos quanto o pó da terra. Se alguém puder contar o pó, poderá contar os seus descendentes. Seguindo a ordem do Senhor, viajei por toda a extensão da terra, ciente da promessa divina que me tinha sido concedida. Finalmente, transferi meu acampamento e me estabeleci nas proximidades da floresta de carvalhos de Manre, em Hebrom, onde erigi um altar e me comuniquei com o Senhor, agradecendo por sua orientação e promessas de bênçãos para mim e minha descendência. Certo dia, o Senhor veio até mim enquanto eu estava sentado na entrada da minha tenda, sob a floresta de carvalhos de Manre. Era o momento do dia em que o sol brilha mais intensamente. Quando levantei a vista, avistei 3 homens parados nas redondezas. Sem hesitar, corri em direção a eles da entrada da minha tenda e me curvei ao chão em sinal de respeito e hospitalidade, dizendo: Meu Senhor, se encontrei graça aos seus olhos, imploro que não passe de mim. Pare e descanse diante do seu servo. Deixe-me trazer um pouco de água para que vocês possam lavar os pés e descansar sob esta árvore. Trarei também um pedaço de pão para que recuperem as energias antes de continuarem seu caminho, pois vieram até seu servo. Por algum motivo, eles aceitaram dizendo: Faça como você mencionou. Imediatamente, fui até a tenda onde Sara estava e pedi a ela com urgência: Rápido, tome 3 medidas da melhor farinha e prepare alguns pães. Então corri até o curral, selecionei um bezerro tenro e bem alimentado, e o entreguei a um servo para que o cozinhasse sem demora. Servi coalhada, leite e o bezerro preparado aos nossos convidados, que estavam debaixo da árvore enquanto comiam. Quando perguntaram sobre Sara, minha esposa, respondi que ela estava na tenda. Um deles, cujas palavras carregavam um peso de promessa divina, afirmou: Sem falta, eu a verei novamente no próximo ano, e até lá Sara terá tido um filho. Sara, que escutava da entrada da tenda, riu por dentro, incrédula com a ideia de experimentar a alegria da maternidade em nossa idade avançada. O visitante, ciente da risada de Sara, perguntou:
Por que Sara riu, pensando que não pode ter um filho na sua velhice? Acaso há algo impossível para o Senhor? Eu haverei novamente ao mesmo tempo no próximo ano, e Sara terá dado à luz um filho. Sara, com medo, negou ter rido, mas o Senhor afirmou: sim, você riu. Depois que os homens partiram em direção a Sodoma, ponderei o propósito divino e me preparei para me despedir deles. O Senhor revelou seus planos, considerando se deveria ocultar o que faria em Sodoma e Gomorra, uma vez que eu seria o fundador de uma grande e abençoada nação, escolhida para ensinar justiça e retidão aos meus descendentes. Antes da certa destruição de Sodoma e Gomorra, me aproximei do Senhor, intercedendo pela cidade. Você aniquilará os justos junto com os culpados. Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirá? O Senhor prometeu que perdoaria a cidade por causa dos 50 justos. Minha preocupação com a justiça me levou a interceder ainda mais, reduzindo o número de justos necessários para evitar a destruição da cidade, até chegar a 10. O Senhor, em sua misericórdia, concordou em não destruí-la se encontrasse esses 10 justos. Quando 2 anjos chegaram a Sodoma naquela tarde, meu sobrinho Ló estava sentado na entrada da cidade. Ao vê-los, levantou-se para recebê-los, demonstrando respeito e se curvando ao chão. Ele implorou que, por favor, fossem até sua casa, seu servo, para passar a noite onde poderiam lavar os pés e, pela manhã, continuar seu caminho. Embora inicialmente relutantes e dispostos a passar a noite na praça, Ló insistiu tanto que eles finalmente aceitaram sua hospitalidade e se dirigiram para sua casa. Lá, Ló preparou uma refeição para eles, cozinhando pães sem fermento, e eles comeram. Não tínhamos passado muito tempo juntos quando os homens de Sodoma, do jovem ao velho, cercaram a casa, exigindo que Ló entregasse os homens para que pudessem abusar deles. Ló saiu para confrontá-los e, fechando a porta atrás de si, implorou que não cometessem tal atrocidade. Ele até ofereceu suas 2 filhas virgens em vez de permitir que prejudicassem seus convidados, uma decisão desesperada que mostrava seu compromisso em proteger aqueles que chegaram à sua casa. A multidão, no entanto, o rejeitou e ameaçou tratá-lo pior do que os outros. Quando tentaram forçar a entrada, os anjos intervieram, salvando Ló e cegando os agressores para que não pudessem encontrar a porta. Mais tarde, os anjos revelaram a Ló o objetivo de sua visita: a destruição iminente de Sodoma por causa de sua grande maldade. Eles instaram Ló a reunir sua família e deixar a cidade. Ló tentou avisar seus genros, mas eles não o levaram a sério. Ao amanhecer, antes que Ló hesitasse, os anjos o tomaram pela mão, junto com sua esposa e filhas, e os levaram para fora da cidade, pela misericórdia do Senhor. Uma vez seguros, os anjos avisaram Ló para fugir para as montanhas sem olhar para trás. Ló, temendo não conseguir chegar tão longe, pediu abrigo em uma pequena cidade próxima, Zoar. O anjo concordou, permitindo que Ló e sua família se refugiassem ali. Quando o sol nasceu e Ló chegou a Zoar, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo do céu. A mulher de Ló, desobedecendo ao comando de não olhar para trás, tornou-se uma estátua de sal. Na manhã seguinte, voltei ao local onde estive diante do Senhor, observando com horror como a fumaça da destruição subia do chão. Embora o juízo divino tenha caído sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor se lembrou de sua promessa para comigo e poupou Ló, testemunho da justiça e misericórdia divinas em meio ao julgamento. A devastação dessas cidades era um lembrete sombrio das consequências do pecado e da importância da obediência a Deus. De lá, me mudei para a região do Neguev, estabelecendo-me lá. Então, Abimeleque, rei de Gerar, trouxe Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus interveio de uma forma impressionante. Ele apareceu a Abimeleque em sonhos e o alertou de que estava prestes a cometer um erro grave ao tomar Sara,
pois ela era minha esposa. Abimeleque, surpreso e assustado com o sonho, defendeu sua inocência diante de Deus, alegando que agiu de boa fé com base nas informações fornecidas tanto por Sara quanto por mim. Deus, em sua misericórdia, respondeu que estava ciente de sua inocência e que, precisamente por isso, interveio para evitar que ele pecasse contra ele. Deus ordenou que Sara fosse devolvida a mim e acrescentou que eu, sendo um profeta, intercederia por ele para que Abimeleque não morresse. Ao amanhecer, Abimeleque convocou seus servos e contou-lhes o que havia acontecido, o que causou grande temor entre eles. Ele então me chamou e, com grande angústia, perguntou por que agi daquela maneira, expondo-o a um pecado tão sério. Em minha defesa, expliquei que acreditei que em Gerar não havia temor de Deus, e temi por minha vida por causa de minha esposa. Também revelei que, ao dizer que Sara era minha irmã, não estava mentindo, pois ela realmente era minha meia-irmã e minha esposa. Expliquei que concordei com Sara em dizer isso para nos proteger. Abimeleque, em um gesto de boa vontade para reparar o mal-entendido, devolveu Sara a mim e nos compensou com ovelhas, vacas, servos e servas. Ele também ofereceu suas terras para que nos estabelecêssemos onde melhor nos parecesse. Além disso, Abimeleque deu 1000 moedas de prata a Sara como forma de restaurar sua honra. Após esse incidente, Deus intercedeu por Abimeleque, sua família e seus servos, para que pudessem ter filhos novamente, pois Deus havia fechado o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara. Deus ouviu minha oração e curou todos na casa de Abimeleque, demonstrando mais uma vez sua misericórdia. E o Senhor visitou Sara e a mim de forma milagrosa, cumprindo sua promessa de uma maneira que superou todas as nossas expectativas. Sara concebeu e deu à luz um filho em minha velhice, como Deus havia anunciado. Quando nosso filho nasceu, dei-lhe o nome de Isaque, em obediência a Deus. 8 dias após seu nascimento, circuncidei Isaque, seguindo fielmente as instruções divinas. Naquela época, eu tinha 100 anos, um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Sara, transbordando de alegria, exclamou: Deus me deu motivo para rir, e todos que descobrirem vão rir comigo. Nunca imaginamos que em nossa velhice seríamos abençoados com a alegria de ter um filho. No dia em que Isaque foi desmamado, comemorei com um grande banquete, marcando o início de uma nova fase em nossas vidas. No entanto, nem tudo em nossa família foi motivo de celebração. Um dia, Sara observou Ismael, o filho que Agar me deu, zombando de Isaque. Isso levou Sara a me pedir para expulsar Agar e seu filho, pois ela não queria que Ismael compartilhasse a herança com Isaque. Esse pedido me angustiava profundamente, pois Ismael também era meu filho. Mas Deus interveio, dizendo para não sofrer por causa do menino ou da escrava. Ele me disse para fazer o que Sara pedia, pois seria através de Isaque que meus descendentes seriam reconhecidos. No entanto, Deus também prometeu fazer de Ismael uma nação, porque ele era meu descendente. Com o coração pesado, mas confiando na promessa de Deus, preparei Agar e Ismael para sua partida, dando-lhes provisões para a viagem e me despedindo deles ao amanhecer. Deus não abandonou Ismael. Quando Agar e o menino estavam em uma situação desesperadora no deserto, Deus se fez presente, garantindo-lhes um futuro e proteção divina. Ismael cresceu no deserto, tornando-se um arqueiro experiente, e sua mãe o casou com uma mulher egípcia. Naquela época, Abimeleque e Ficol, o comandante de seu exército, reconheceram a bênção de Deus sobre minha vida e buscaram garantir um relacionamento de lealdade mútua comigo. Jurei tratá-los com a mesma lealdade que me mostraram. No entanto, surgiram tensões por causa de um poço que os servos de Abimeleque haviam tomado. Apesar desse conflito, conseguimos chegar a um acordo e celebramos uma aliança, selada com a troca de presentes e um juramento em Berseba,
que significa poço do juramento. Após esses eventos significativos na minha vida, um dia Deus decidiu me testar. Ele me chamou. Abraão, eu respondi. Aqui estou eu, sempre pronto para ouvir a voz dele. Foi então que ele me deu uma instrução que faria o coração de qualquer pai tremer. Leve seu único filho Isaque, a quem você ama profundamente. Vá para a região de Moriá e ofereça-o como holocausto na montanha que eu lhe indicarei. Não posso descrever a tempestade de emoções que me invadiu naquele momento. No entanto, com fé inabalável em Deus, levantei-me cedo no dia seguinte, preparei meu jumento e, juntamente com 2 dos meus servos e meu amado filho Isaque, partimos. Cortei a lenha para o sacrifício e seguimos em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de nossa viagem, avistei de longe o destino. Lá disse aos meus servos que esperassem com o jumento enquanto Isaque e eu continuaríamos. Adoraremos e depois voltaremos para vocês, assegurei-lhes. Carreguei a lenha para o sacrifício em Isaque e a coloquei no altar. Quando estendi a mão para pegar a faca e fazer o que Deus havia ordenado, uma voz do céu me deteve. Abraão, Abraão, era o anjo do Senhor me chamando. Eu respondi, aqui estou eu. E o anjo me instruiu a não prejudicar o menino, mostrando que meu temor a Deus era genuíno, pois não neguei meu único filho. Olhei ao redor e vi um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Peguei-o e o ofereci como holocausto no lugar de meu filho. Aquele lugar foi chamado de O Senhor Proverá, uma declaração que se tornou um testemunho da provisão e fidelidade de Deus. O anjo do Senhor me abençoou pela segunda vez do céu, e juntos voltamos para Berseba, onde continuei vivendo, refletindo sobre a profunda lição de fé e obediência que Deus havia me ensinado na montanha de Moriá. Sara, minha amada esposa, viveu 127 anos. Sua morte em Kiriat Arba, hoje conhecida como Hebrom, me deixou mergulhado em profunda tristeza. Chorei por ela e lamentei, sentindo o vazio que sua partida deixou na minha vida. Após me retirar do local de sua morte, dirigi-me aos descendentes de Hete. Encontrei-me no meio deles como um estrangeiro, sem terreno que pudesse chamar de meu. Disse-lhes, embora eu seja apenas um estrangeiro residente entre vocês, imploro que me concedam a posse de um túmulo para enterrar minha esposa. Desejava adquiri-lo pelo seu justo preço para estabelecer um túmulo de família entre eles. Efron, que estava presente na reunião, ofereceu generosamente tanto o campo quanto a caverna, na frente de todos os presentes, dizendo, eu te dou, na presença dos meus concidadãos, enterre sua esposa. Assim, o campo de Efron, em Macpela, junto com a caverna e tudo o que ela continha, tornou-se minha propriedade, formalmente adquirida diante dos líderes da comunidade. Naquele lugar, enterrei Sara, marcando o campo de Macpela, diante de Mamre, em Canaã, como o túmulo de nossa família. Essa aquisição perante os descendentes de Hete assegurou um local de descanso para minha família por gerações, testemunho da minha vida entre eles e do meu compromisso com a terra prometida por Deus. Após a morte de Sara, meu coração encontrou consolo e companhia em Quetura, uma mulher com quem me casei. Ela me abençoou com mais filhos, Zimran, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, expandindo assim a família que Deus me prometeu. Joksã, um dos meus filhos, tornou-se pai de Sabá e Dedã, continuando a linhagem que o Senhor havia prometido, que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. A Isaque, o filho da promessa que tive com Sara, leguei todos os meus bens, cumprindo o que Deus havia estabelecido. Vivi 175 anos, uma vida repleta de desafios e bênçãos, marcada pelo meu relacionamento com Deus e meu compromisso com seus mandamentos. Quando chegou a minha hora, morri em paz, satisfeito com a vida que vivi, e me reencontrei com meus ancestrais, deixando para trás um legado de fé e obediência. Meus filhos, Isaque e Ismael, apesar das distâncias e diferenças,
uniram-se para me enterrar na caverna de Macpela, o local que havia adquirido como túmulo de família. Espero que essa história inspire as gerações futuras a confiarem em Deus e a seguirem seus caminhos, assim como eu fiz. Se você deseja saber mais sobre os eventos bíblicos, não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Descubra como era o mundo antes do grande dilúvio. Clique e assista. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.